Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Estamos numa série de mensagens no livro de Efésios, e se você já está aqui há algum tempo, você já percebe que boa parte do nosso tempo de estudo é a partir da Bíblia, que a gente chama de exposição bíblica. Então eu estou expondo o livro de Efésios, e à noite expondo o livro de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que a sua fé e o seu conhecimento saia a partir da Bíblia. E eu estou me lembrando que aqui já foi exposto o livro de 1 João, o livro de Eclesiastes todo, o livro de Ruth, e assim nós vamos pregando a Bíblia, não é? Espero que os próximos 30 anos a gente tenha aí estudado toda a Bíblia, sem pressa nenhuma. Eu também, uma vez ou outra, eu tiro para nós termos um estudo simples e focado sobre o perdão. Se não for esse ano, vai ser no ano que vem. Mas eu quero dar 4 ou 5 mensagens sobre o perdão, porque eu tenho convicção que quando nós entendemos o que significa perdoar e pedir perdão, os nossos relacionamentos são transformados e o nosso cristianismo fica mais e mais vivo. Quero também encorajar você a estar num pequeno grupo. Nossa igreja tem 3 cultos, basicamente: um culto de oração na quinta-feira, esse culto pela manhã e à noite. Na semana nos reunimos em pequenos grupos. Nós estamos agora elegendo também as segundas-feiras para todo o treinamento da vida da igreja. Nós não temos tempo para tudo, mas achamos que segunda-feira vai dar para fazer isso. Então nós temos um grupo sendo treinado na área de aconselhamento bíblico, que eu espero nós temos um núcleo de aconselhamento aqui na igreja, que não necessariamente a pessoa precisa estar aqui na igreja para ser aconselhada, mas eu espero que a gente vai desenvolver um projeto de pequeno grupo de aconselhamento através do Skype, porque pessoas não podem sair da sua casa, mas você pode conversar com a pessoa e ajudar as pessoas via Skype. Então nós vamos usando tudo que a tecnologia tem a nosso favor, para nós podermos aprender da palavra de Deus. Nós não vamos ter slides hoje, né? Nós estamos com um problema. À noite vai ter? Queimou aqui alguma coisa? Deve ter algum problema aqui. Então nós não nascemos com isso, né? Você não joga a sua Bíblia de papel fora, porque em breve, quando todos os satélites do mundo forem destruídos, você vai precisar dos livros. Então, por favor, fique com a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Efésios. Pastor também profético, galaticamente profético, né? Efésios 1. Estamos no livro de Efésios por causa de quê? Porque é meu desejo ajudar você a ver as riquezas que há em Cristo na sua vida. Riquezas. É maravilhoso você desfrutar, talvez não ter, não sei, mas desfrutar de algum tipo de benesse que os recursos financeiros trazem. Fazer uma boa viagem, morar bem, ter um bom plano de saúde, e ter bom automóvel, ter uma boa alimentação. Não é nada errado isso. O errado é colocar o coração nisso, mas é gostoso. Mas nada se compara às riquezas espirituais em Cristo. Nada, nada, nada. Eu e você, nós somos ricos em Jesus. Hoje à noite, eu até pedi para orar, porque hoje à noite, a mensagem hoje à noite, ela vai subir pena. Porque hoje é chamado ao compromisso. Um dos textos mais maravilhosos para mim da Escritura é quando Jesus diz, como eu vou pregar hoje à noite: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você imagina o valor da alma? Você imagina o tanto que você é precioso, o tanto que eu sou precioso, o tanto que as pessoas são preciosas? Querido, tudo que existe aqui nesse auditório e tudo que é somente para 2 coisas: para nos levar a Deus e a pessoas. Se nós soubéssemos o tanto que as pessoas são preciosas para Deus, e tanto que meu irmão e eu sou precioso para Deus, nós mudaríamos a nossa forma de relacionar. Nós amaríamos mais, nós nos preocuparíamos mais com o outro, porque pessoas são importantes. Tudo que Deus fez na história
foi com vistas a pessoas. E nós estamos numa série de mensagens aí no texto de Efésios 1, vamos ler? Com isso em mente, focado especificamente para essa manutenção da vida das pessoas, segundo a palavra de Deus. Vamos ler o texto. Vamos começar no versículo 3. Vamos até o versículo 6. Acompanhe, você precisa acompanhar. Você não pode dispersar. Fica no texto que vai ser seguro para você. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, veja aí, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele está louvando a Deus por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus. Deus é glorificado por causa da pessoa de Jesus. É em Jesus que as bênçãos chegam. Não são bênçãos da prosperidade. Essa semana, hoje pela manhã, eu vi uma igreja em que o pastor entrou com um carro importado. Ok? Entrou com o carro importado e o povo deveria pôr a mão no carro para que a prosperidade pudesse vir sobre a pessoa. Gente, nós estamos em outra coisa. A Bíblia diz sobre outras bênçãos. Ok? Me lembro dos nossos irmãos na África, do Timor-Leste, na Coreia do Norte, que nem sabe o que é isso. Me lembro dos nossos irmãos do sertão, que nem sabe o que é essa prosperidade, nem foram contaminados com tanta heresia e mentira satânica. Ele diz, nós fomos abençoados com muitas bênçãos nas regiões celestes. Por quê? É óbvio, nós vamos passar mais tempo lá do que aqui. É lá que nós vamos passar, não é? E ele diz, assim como, começa dizendo, nessa bênção espiritual, nos escolheu nele, por isso que está aí no seu esboço, as riquezas na eleição. A palavra é escolher, a palavra eleger. No último domingo que eu preguei sobre esse assunto, eu gastei um bom tempo, está no site, mais ou menos 1 hora, para explicar a eleição, porque a Bíblia diz que uma das riquezas dessa bênção é a eleição, que nos escolheu nele como? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Então está eleição, predestinação nele. E ele diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então temos eleição, predestinação, adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Qual é o assunto desse texto? O texto de Efésios, capítulo 1, dos versículos 4 até 14, são divididos da seguinte maneira. Primeiro, o plano mestre de Deus inclui a eleição, versículos 4 a 6, que é o que vamos concentrar hoje. Inclui a redenção, como é que Deus nos salvou, como é que na prática nos salvou, como é que Ele nos redimiu. Vamos falar um pouco sobre isso. O fato de que Deus entra na nossa história para redimir nossas vidas. E a herança, versículos 12 a 14, quando ele trata sobre o que é bênção futura. Bênção futura. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos no nosso cristianismo atual, e você também, é o seguinte: nós somos muito pragmáticos, e não é errado. A gente quer saber o que funciona aqui agora. Nós não queremos saber muito de estudar essas grandes doutrinas da palavra de Deus, mas nós não podemos fugir delas, porque elas estão aqui. Então é um erro nosso em não estudar a palavra de Deus, a razão pela qual, se fizermos aqui um levantamento hoje pela manhã nessa igreja, quantos de nós estamos gastando tempo estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, nós vamos ficar meio chocados. Porque alguns de nós escolhemos o que queremos da Bíblia. Eu fiz uma citação sobre a vida de Agostinho no Facebook.
ele diz que você não pode pegar as coisas de Deus e fazer uma divisão do que você gosta e do que você não gosta, porque isso não é evangelho. Evangelho é o todo da Bíblia. Algumas coisas, talvez tenhamos mais dificuldades porque precisamos gastar mais tempo nas Escrituras. Uma delas é sobre o conceito da eleição. Mas baseado nesse texto, nós vamos ver que Deus tem um plano mestre, que incluiu a eleição. E nós vamos falar pelo menos 7 elementos. Eu quero falar 7 elementos nessa manhã sobre a eleição de Deus. Primeiro, foi o que eu concentrei no último estudo, o fato da eleição. A Bíblia diz assim, versículo 4, a Bíblia diz, veja aí versículo 4, assim como nos escolheu. Esse é um fato, é o fato bíblico. Eu e você, na história passada, fomos escolhidos por Deus. É isso que a Bíblia diz, é isso que significa. Essa eleição é chamada assim, soberana. Por que soberana? Porque foi Deus que escolheu. Não foi eu, não fomos você. Olha os textos, escute os textos. 2 Timóteo 1, 8 e 9, diz assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja versículo 9, que nos salvou, esse Deus, o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. A palavra grega é klektos, é klektou, que nos escolheu com santa vocação. Não foi um negócio assim, sem pé e sem cabeça, não. Foi uma escolha santa por Deus, um separar santo de Deus. Ele diz assim, não segundo as nossas obras, nós somos totalmente contrário a qualquer tipo de esforço humano com respeito à salvação. Porque isso é salvação pelo mérito, e isso inclui-nos também. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem meritória, onde você faz alguma coisa. Não, Senhor, não. Graças ao Senhor, a nossa caminhada não é por mérito, nem na salvação e nem na vida com Deus, porque se fosse do mérito, eu sou o primeiro que estaria rodado. Não é por mérito, é por graça. Ele diz, mas conforme, ele diz não segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então o texto de 1 Timóteo é claro, que Deus nos chamou, não foi por causa de nós, das nossas obras, mas porque Deus determinou com graça, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes de tudo acontecer, diz a Bíblia, em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus. Queridos, as coisas não estão acontecendo aqui hoje, agora, como se as circunstâncias estivessem acontecendo e Deus tivesse perdido na história. Não, 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 não. Hoje pela manhã, quando eu recebi a notícia desse meu amigo, que está aqui ministrando para pastores no Brasil, e ouve que sua casa, lá onde ele mora, pegou fogo. Se ele não crer nesse Deus de graça que está na história, ele fica doido. Sabe por quê? Qual a primeira pergunta que ele vai fazer? Eu estou aqui servindo a Deus, dando condições para os outros caminharem em paz, e lá em casa pegando fogo. O cara fica doido. Ele fica doido. Se ele analisar Deus somente pelas coisas boas de que Deus está nessa história, vou voltar a repetir, quando a nossa vida não está indo bem, só tem 2 razões. Ou estamos em pecado, ou estamos em provação. Não tem outra. Porque nós entendemos isso. Quem está em pecado, se arrepende e clama por misericórdia. Li isso ontem com detalhes em Joel capítulo 2, que Deus chama o povo. Quem está em provação fica firme, perseverante, olhando para o Senhor. Então o fato de que Deus nos escolheu. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, 13, diz assim, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, na fé e na verdade. Eu estou focando
apenas nesse miolo do texto, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele diz desde o princípio para a salvação. E aí nós temos vários textos na Bíblia, em que os salvos são chamados de eleito de Deus. Romanos 16:13 diz, saudai a Rufo, eleito no Senhor. Esse é o fato. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode dizer assim, não entendo muita coisa, mas a Bíblia está dizendo, bora lá. Vamos, é isso que a Escritura está dizendo. Não entendo. Aonde que vai a ação do homem nessa história? Não entendo. Não entendo. A Bíblia diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que há um convite para que todos cheguem, como 2 trilhos, que quando você olha perto eles diferenciam, quando você olha no fundo eles estão unidos. Mas esse é um fato. Um fato. Segundo, olha o texto, Efésios. Fica em Efésios. O objeto da eleição. Quem é o objeto da eleição? Versículo 4 diz assim, nos escolheu. Quem é o objeto da eleição? Nós. Que nós? Cristãos evangélicos? Os protestantes? Não, ele não está falando disso. Ele está falando dos que creram em Jesus. Ele está falando da igreja de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, composta de gente, de pessoas que creram em Cristo. Ele nos escolheu. E outra, os que vão estar nos céus, estarão nos céus pela ação poderosa de Deus na história da vida deles. Esse é o objeto somos nós. Sim, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que você e eu devemos ser gratos a Ele, número 1. Muito obrigado, Deus, porque eu não sei o que seria de mim, se naquele dia da semana, o meu irmão não fosse à casa da minha avó, passasse lá, me visse e falasse assim, Roberto, nós estamos numa outra igreja, você não quer dar um pulinho lá? Naquele domingo eu fui, cheguei lá, o pastor estava lá, aí o pastor me convidou para um acampamento, eu fui, naquele acampamento, pela primeira vez na vida, eu ouvi o evangelho como deveria ser ouvido. E num daqueles períodos da minha vida, eu me encontrei com Jesus, um sujeito sem esperança familiar, cheio de traumas por causa da vida do meu pai, um alcoólatra, uma vida que já estava bebendo, fumando e uns roubinhos. Não sabia ler, nem escrever, não tinha perspectiva nenhuma, mas o evangelho foi ali. O dia que o evangelho foi ali, abriu minha mente, entreguei-me a Jesus, e eu entendi essas verdades, e eu sou grato ao Senhor. Porque o dia que você entende que Deus entrou na sua história, você é grato a Ele. Segundo, você vai servi-lo por gratidão. Não é servir por imposição, vai servir por gratidão. Então o objeto dessa escolha, diz a Bíblia, sou eu e você. Terceiro, o tempo da eleição. Ele diz assim, assim como nos escolheu nele, veja o tempo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que significa isso? É assim, as coisas não acontecem em Gênesis 3 e Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. As coisas começam na eternidade, que nós chamamos de eternidade passada. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, a Bíblia diz que havia já um projeto. E você sabia que os seres que antecedem nós, espirituais, são chamados de anjos? As coisas não começam com esse mundo, as coisas começam antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja essa expressão muito usada na Bíblia. Mateus 25:34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há um reino que será entregue pelo Pai, que está preparado antes da fundação do mundo.
Antes de Jesus ir embora, ir à cruz, ele orou. Olha o que Jesus orou em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo o que me deste, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Por isso que você entende no batismo de Jesus e na transfiguração que o Pai desce e diz assim: este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Em Mateus 17 ele diz assim: este é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus não foi amado aqui pelo Pai quando ele estava aqui fazendo a obra. Na verdade, antes de curar qualquer pessoa, antes de fazer qualquer grande milagre, antes de tudo, o Pai reafirma para o Filho que ele é amado. Mas por que ele é amado? Porque Jesus diz: porque eu fui amado antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Falando aos cristãos judeus, que não é a salvação, não foi dada pelo envolvimento de ofertas, de qualquer benefício de oferta, grande oferta, entre elas prata e ouro. Ele diz assim: mas vocês foram resgatados do fútil procedimento, versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido, esse sangue, que ele morreu como cordeiro, não é isso? João 1, 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela manifestação dos cordeiros na Páscoa, no Yom Kippur, no dia da expiação, quando aquele sangue desce, aquele sangue cobre o pecado, mas Jesus vem dar o seu sangue e tira o pecado. Diz assim: este sangue conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Jesus, na visão de Deus, no plano de Deus, Jesus morreu e derramou o seu sangue, mas isso foi manifestado na história, e ele diz: por amor de vós, por causa de nós, que Cristo concretizou o que foi planejado antes da fundação do mundo. Nenhum de nós aqui vamos dizer que Jesus Cristo morreu na cruz. Claro que vamos dizer, porque a Bíblia diz, e a Bíblia afirma que Jesus morreu no plano de Deus antes da fundação do mundo. Mas agora na salvação não. A salvação diz: não, isso não aconteceu. Não, tudo que é espiritual foi planejado. E se você quer aprender alguma coisa de Deus na sua vida, aprenda a fazer planejamento na sua vida, ok? E depois você execute seus planos. Tudo é feito antes da fundação do mundo. E daí então nós temos o tempo. Quarto, nós temos a finalidade da eleição. Continuando o texto, olha o texto de Romanos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, veja a finalidade: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É um texto maravilhoso, porque diz para nós claramente qual é a finalidade pela qual eu e você nos tornamos salvos. Preste atenção. Existe um aspecto claro, visível, transparente, que demonstra que uma pessoa realmente é do Senhor e eleito do Senhor e salvo em Jesus Cristo. É um desejo de vida santa e pura perante Deus. Queridos, o pecado é um desvio. Qualquer pessoa que esteja conscientemente vivendo no pecado e não sente nada, e está tudo bem, e se desculpa, e joia, e tem uma crise de consciência, mas não vê isso diante do Senhor, preste atenção, não confunda, não conhece a Cristo. Porque tudo está ligado à obra de Jesus para com o pecado. Tudo. Queridos,
quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, Ele veio para pagar o preço na cruz do Calvário para o pecado. Ele foi lá para morrer pelo pecado. O pecado tem um preço, a morte de Cristo na cruz, que nós não poderíamos pagar. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, foi porque, como no Antigo Testamento, havia o propiciatório em cima da Arca da Aliança, que o sacerdote entrava uma vez por ano com sangue de um cordeiro sem mácula, e jogava aquele sangue em cima daquela caixa, que era chamado propiciatório, e o pecado do povo era coberto uma vez por ano, porque o povo era pecador, e para se aproximar de Deus Santo, tinha que ser do jeito de Deus. Assim também nós. Só pode chegar até Deus por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque Ele é o próprio Deus que veio aqui para lidar com o pecado. Daqui para frente, nós estamos os nossos pecados tratados. Quem se converteu, se arrependeu, seus pecados estão purificados. E agora, a nossa caminhada é uma caminhada de vida santa, focada nele. E nós estamos nessa dicotomia, vamos dizer assim, numa caminhada em viver para Deus e lutando com o pecado. Enquanto temos uma nova natureza, nós temos uma velha natureza, e há uma luta, uma guerra. Espero que você sinta essa guerra. Todo crente verdadeiro em Jesus sente essa guerra. Alguns estão expostos de maneira muito mais clara. As tendências são muito mais claras. Por isso que Jesus diz claramente para nós que se sua mão direita te faz pecar, você corta. Porque a nossa chamada na eleição de Deus é para uma vida santa e irrepreensível. Não é para eu viver do jeito que eu quero, não é para você viver do jeito que você quer, não é. E o Senhor, e na graça do Senhor, nós vamos andando na vida de pureza. A oração, na oração modelo, não é oração para repetir, na oração modelo, chamada oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação. Jesus disse para Pedro, quando estava dormindo ali no Getsêmani: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós estamos nessa carne. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Mas nós estamos nessa carne, ok? E nós estamos conscientes dessa guerra. Todo cristão verdadeiro quer santidade, quer uma vida pura, quer uma vida irrepreensível. Todo. Porque isso faz parte do DNA espiritual de um cristão verdadeiro. Está dentro dele. Estão entendendo aqui, queridos? Então não é um negócio frio, não é uma coisa gelada, não é uma coisa assim sem vitalidade, sem praticidade, não. O Deus que me escolheu, Ele escolheu antes da fundação do mundo. No tempo certo o Evangelho chegou, no tempo certo o Espírito abriu a sua mente, convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Num tempo certo houve a conversão, o arrependimento, e houve um desejo de vida santa, de caminhar com Deus, de fazer a vontade de Deus. E nós dizemos: Senhor, louvado seja o teu nome. Veja Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o projeto de Deus para a vida da igreja. E o Senhor vai cumprir isso, porque, preste atenção, eu e você, posicionalmente, somos santos, separados. Talvez não na nossa prática, mas estamos chegando lá. Mas assim, diante de Deus, a nossa posição, a nossa postura é isso aqui, ó. Uma igreja santa, um povo santo, um Roberto santo, que faz parte desse povo de Deus, que o Senhor Jesus vai apresentar diante do Pai de forma santa. É maravilhoso quando você lembra disso e pensa nisso, com respeito ao arrebatamento da igreja, por exemplo, que é o próximo evento que estamos esperando na vida da igreja. Jesus vai voltar e a Bíblia diz que Ele vai nos levar para si, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 em diante. Em 1 João capítulo 3, ele diz assim: todo que tem essa esperança, qual a esperança?
A esperança da volta do Senhor Jesus a si mesmo se purifica, e diz o texto de 1 João capítulo 3, que nós vamos ser como Ele é. Porque uma coisa é a posição de santos irrepreensíveis diante de Deus que temos, outra é a prática. Mas um dia as duas vão se fundir eternamente, quando da volta do Senhor Jesus. Quanto isso, na prática, estamos lutando, estamos nessa caminhada. Colossenses 2,10 diz assim, que em Cristo nós estamos nos aperfeiçoando. Ok? Qual é o alvo de Deus para nós hoje e agora? Qual é o alvo? Sermos mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Gálatas ele diz assim, que eu quero ver Cristo formado em vós. Então, nas nossas caminhadas de ida, de tropeço, a gente se levanta no poder do Senhor e diga assim, eu vou caminhar para o alvo que é Jesus. Porque se eu não for para lá, eu vou para onde? Ok? Não se deixe ficar caído e prostrado por qualquer pecado. Não se deixe. Levante, em nome de Jesus, levante e toque a sua vida. E caminhe a sua vida. Porque nós fomos chamados, eleitos, salvos por Deus, posicionalmente, para uma vida santa e irrepreensível, e na prática, uma vida santa e irrepreensível. Quinto, o motivador da eleição. Olha aí, olha para você não se enganar. Olha o que a Bíblia diz. Nos predestinou, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele. Achei. Estava vivo. Em amor nos predestinou para Ele. Olha, presta atenção. Presta atenção, porque esse texto diz muito sobre a minha vida e sua vida. Priscila, do Regis. Você é uma menina convertida a Cristo? Então presta atenção que eu vou falar para você. Você é convertida, salva em Jesus, porque Ele te amou. A Priscila, eu e todos nós fomos alvos do amor de Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o convite é para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os todos que estão ali, aqueles todos, dos todos chamados, aquele grupo dos todos que creram, a aplicação do amor de Deus foi clara e definida para eles, para mim, para você. É amor, queridos, é o amor. Não é um negócio gelado. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Deus não tem obrigação de ficar nessa história conosco. Quando os anjos caíram, Satanás caiu, ele poderia aniquilar tudo. Não tem história, nem eu tenho história, nem você tem história, nada tem história. Sabia disso? Tem que pensar assim. Quando o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, em Adão, nossos pais, Deus poderia acabar com aquela história e falar para Satanás assim, aqui está acabando você. Aniquilar, não. A palavra morte na Bíblia nunca é aniquilar, é separar. No meio desse bacião todo, preste atenção, nesse mundão todo, indo todo mundo contra Deus, porque Deus também deixou, Ele vai lá e chama o Roberto, chama você, chama outro. Ele não tem obrigação de fazer isso, Ele quis fazer isso. Ele quis fazer isso por amor. Isso é para você valorizar a sua salvação. Romanos capítulo 9 diz quem vai resistir a Deus. Ninguém. Pastor, eu não gosto disso, mas você deveria gostar. Porque está na Bíblia. Pode te chocar, mas você deveria dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor comigo. 1 João capítulo 3 diz assim que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é um negócio tão tremendo, não só na nossa salvação, que Ele diz que Ele nos predestinou, em amor nos predestinou para Ele, como Romanos 8 diz assim, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Sabia disso? Ninguém e nada. É a falta de visão correta do amor de Deus que cria problema na nossa vida. Você entendeu? Eu sou a pessoa mais segura do planeta. E não é porque você vai fazer terapia. Você é a pessoa segura.
porque ainda que ninguém nunca te amou, nunca cuidou de você, nunca zelou, nunca te abraçou, nunca fez nada, você tem um Deus que te ama de forma fenomenal. E você não fica dependendo emocionalmente de ninguém. Porque se o meu cônjuge morrer, eu estou com o Senhor. Se o meu filho morrer, eu estou com o Senhor. Se o problema chegar, estou com o Senhor. Se o meu dinheiro acabar, estou com o Senhor. É isso que Romanos 8 diz. Então é amor, querido. Não foi eu e você que escolhemos a Deus. Graças ao Senhor que isso não aconteceu. Porque se tivéssemos que escolher, nós íamos constantemente escolher o pecado. Então você diz assim: Senhor, graças ao teu nome, o teu grande amor me encontrou. Por que o outro? Eu não sei do outro. Eu não sei. Eu não entendo o outro, eu entendo eu. Eu sou grato ao Senhor. E o outro, a gente tem essa tendência, nós ainda brigamos com Deus. Mas Senhor, para mim, o outro? E o outro eu não sei se ele vai ser amanhã, depois da manhã. Eu estou falando de mim. Estou falando dos que creram na história. Eu gostaria também do outro, Senhor. Usa, faça a tua vontade, Senhor. E alguns de nós estamos tão preocupados com o outro que não medita no que Deus fez em favor de nós. E não é para não preocupar com o outro, não. Porque se tiver uma igreja que preocupa com o outro, somos nós aqui. Nós preocupamos mesmo. Eu preocupo com a pregação do Evangelho. Eu preocupo que as pessoas cheguem a Jesus. Faço todo esforço, prego, busco sabedoria para relacionar com as pessoas, como o apóstolo Paulo ensinou. Mas eu sei que a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, vai alcançar aqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, baseado nesse texto. Efésios 2,4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Eu quero parar um pouquinho para você meditar, para a gente meditar nessa palavra rico em misericórdia. O que é misericórdia? É uma pergunta básica. Misericórdia é olhar os outros na sua miséria e fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim: mas Deus, sendo rico em olhar a nossa miséria, em agir para conosco na história, ele diz assim: por causa do grande amor. O amor de Deus motivou a sua misericórdia, e a sua misericórdia foi aplicada a nós na história. Então você não levante o seu braço, a sua voz, o seu conhecimento para dizer assim: fui eu, Senhor. Porque essa mentalidade humana na salvação faz com que você não seja grato, não se veja como tem que realmente ser visto. Não faz você olhar e dizer assim: poderia ter sido eu, aquele cara de Apocalipse 21:8, o incrédulo, o covarde, o abominável, o mentiroso, o idólatra, o hipócrita, que estão condenados a eternamente viver longe do Senhor. Por causa dos nossos pecados nós estamos condenados, mas Deus na história, com a sua misericórdia e amor, foi lá e me trouxe, me buscou, e eu deveria dizer para Deus: obrigado, Senhor. E eu deveria ser motivado a pregar o Evangelho, porque eu quero que outras pessoas cheguem ao Senhor. E eu seria mais estratégico e dizer assim: Deus, usa a minha vida, porque eu não estou nessa família à toa, eu não estou nesse emprego à toa, eu não estou aqui vivendo nessa vida à toa. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor tem alguém para alcançar. Há 7 anos atrás, vamos entrar em novembro, 7 anos atrás, aceitei o ministério pastoral dessa igreja, porque eu tinha convicção, como eu continuo tendo até hoje, de que Deus tem um plano em todas as vidas que chegarem aqui, e muitas que serão salvas em nome de Jesus. Tenho convicção, queridos. Eu olho para alguns de vocês aqui, que vieram a Jesus, ou que um tempo da história teve uma transformação. Me lembro de um jovem sentado lá no cantinho, lá nesse lado direito aqui, terminou um culto, ele disse assim: pastor, eu fui da igreja a vida toda, mas um dia eu tomei uma decisão por Jesus, num culto aqui na igreja, aqui ó, tomei uma decisão aqui que mudou minha vida. Não é por causa de mim não, é por causa do poder do Evangelho. Só aqui, queridos? Não, claro que não. Em todos os locais, e nem fora dos locais, que não precisa de local desse aqui para Deus operar, não precisa, que está pregando o Evangelho de Jesus. Então,
O motivador da eleição foi o amor de Deus. Vá para uma Bíblia, abra lá e coloque assim, vai na sbb.org.br, quarta filinha aqui, você vai ter Bíblia interativa, não agora, depois vai ter Bíblia. Você vai lá e coloca amor. Você vai ver amor de Deus, coloca assim, amor de Deus. Você vai ficar extasiado com tantos textos que falam do amor de Deus. Mas vamos, antes de eu pular aqui, vamos ver quem éramos. Você tem que abrir comigo, abra Romanos 5. A gente entende um pouco do amor baseado naquilo que a gente sabe quem éramos. Olha como é a foto que Deus tira de nós. Deixa eu passar esse texto antes de sair dessa. Mas eu quero que você anote aí. Romanos 5, 6 em diante. Observe. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Anote na sua Bíblia aí, ó. Fracos. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, os que praticam impiedade. Ok? Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, fracos, ímpios, pecadores. Só isto? Não. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Ok? Porque somos fracos, ímpios, pecadores, estamos condenados. Versículo 10, olha aí. Porque se nós, quando inimigos, aí a pessoa diz assim, não, eu sou uma pessoa boa. Você não é uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Nós somos fracos, ímpios, pecadores, inimigos, debaixo da ira de Deus. Ele diz assim, mas se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Por que que Cristo morreu? Porque Deus amou. Porque Cristo veio ao mundo? Porque Ele amou. Porque Ele resolveu sofrer na cruz? Porque Ele amou. Porque Ele sabia que ia ter lucro. Hebreus 12. E olhando para aquilo que ia vir futuramente. Inimigos, reconciliados com a morte do seu Filho, seremos salvos pela sua vida. Agora eu entendo bem por que que Cristo deu a sua vida por nós. É porque nós somos esse tipo de pessoas aqui. Quem? Eu não. Todos nós, todo ser humano. Bora lá. A razão da eleição, terminando. 7. Perdão, número 6. Os resultados da eleição. Resultado da eleição. Ele diz assim, versículo, voltando lá para Efésios, versículo 5, nos predestinou para Ele, diz aí, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Qual foi o resultado da eleição? É que Deus nos adotou na sua família. Queridos, ninguém nasce como filho de Deus, você sabe disso. João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, serem feitos filhos de Deus. Porque todos nós, segundo a Bíblia, baseado em João capítulo 8, em 1 João capítulo 3, nascemos como filhos do diabo. Lembra que Jesus disse para os fariseus, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele foi mentiroso e vocês praticam a mentira. Ele foi homicida, vocês estão tentando me assassinar, vocês são filhos do diabo. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, se você está ouvindo, lendo aqueles devocionais do Bom Dia, você ouviu essa semana, que a Bíblia diz que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Estão lá, claramente. Todos nós filhos do diabo, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, com seu amor e graça, nos salva, presta atenção, e nos chama de seus filhos. Nos adota na sua família, na família de Deus. Filhos adotados. Não é só filhos adotados por adotados, mas ele diz assim em Romanos 8, filhos adotados e herdeiros. Tudo que é de Cristo é nosso.
Olha que riqueza. Quando nós estudarmos sobre herança no capítulo 1, vou falar um pouco sobre isso. Então, o que acontece na história? Deus, em amor, nos chama para Ele, nos elege nele, nos predestina para Ele, diz a Bíblia, para sermos filhos de Deus. Ok? Ninguém é filho porque é bonzinho. Não, filho de Deus é porque creu no Senhor Jesus, recebeu como o Senhor Jesus como Salvador. Romanos 8:15 e 8:23, ouça. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. A palavra Abba é a palavra papaizinho. Em outras palavras, o dia que eu vim ao Senhor Jesus, fui colocado na família de Deus, no tempo certo, na prática, e agora eu chamo Deus de papaizinho. Tem alguns membros da igreja que oram assim, papaizinho querido, é isso mesmo, intimidade. Eu abraço os pés do Pai. Às vezes eu fico aqui do café da manhã, criançada. Esses dias eu estava aqui conversando com alguém, aí uma criancinha veio e abraçou meus pés. Aí quando ela olhou para mim que não era, soltou rápido. E ficou, cadê meu pai? Porque essa intimidade só tem para com o Pai. É isso que a palavra de Deus diz. Nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo. Versículo 23 de Romanos 8 diz, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, nessa guerra, nessa luta, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós somos filhos de Deus, não se manifestou ainda, estamos aguardando quando Jesus vier. E quando Jesus vier, nós vamos ser redimidos no nosso corpo e vivemos como família de Deus. Gálatas 4:5 diz assim, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Deus nos chama de filho, me chama de filho, nos chama de filho. A igreja são os filhos de Deus. Por que Deus, antes da fundação do mundo, planejou nossa salvação e toda a obra da redenção em Jesus? Para ter uma grande família, para toda a eternidade. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que, Apocalipse 21, vou ler hoje à noite, espero. Ele diz assim, fez-se novos céus e nova terra, porque o velho céu e a velha terra já não existe mais. Querido, nós vamos estar para sempre com o nosso Deus, e vamos desfrutar, longe do pecado, dessa perfeita família. Ok? Aqui nós temos apenas o deslumbre, aqui nós temos apenas uma foto. O negócio não está ainda em Full HD, mas estará. E por último, a razão da eleição. Versículos 6 e 7, ele diz assim, terminando, ele diz, para louvor da glória da sua graça, de sua graça, que ele nos concedeu, veja aí, gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Vamos falar um pouco sobre isso semana que vem. A Bíblia diz aqui no versículo 5, ele diz, nos chamou para a adoção de filhos por meio de Cristo, primeiro. Segundo, o propósito, beneplácito é uma palavra para propósito da sua vontade. A vontade de Deus manifestada para louvor da sua glória. Este é o resultado final. Nenhum de nós teríamos problema na nossa vida, queridos, se nós focássemos nisso, em viver para a glória de Deus. O Paulo usa uma palavra muito boa. Ele diz assim, que quando você vive para a glória de Deus, você põe um filtro na vida. É um filtro. O que eu estou falando e vivendo é para a glória de Deus. Esse é o aspecto prático. Mas na salvação, é assim. O que Deus fez foi para a sua glória. Salmo 148 diz que os animais e tudo glorificam a Deus. O Salmo 19:1 diz que a natureza glorifica a Deus. Só existe dois grupos de pessoas, ou de seres criados, que não glorificam a Deus. Quem são eles? Os anjos caídos e os homens. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo vai se dobrar a Jesus, todo ser criado
para a glória de... Vai dizer que Jesus é Deus, Kyrios, que Jesus é o Senhor. Todo ser humano vai dobrar. E quando dobram e confessam que Jesus é Deus, o Pai é glorificado, porque tudo é para a glória de Deus. Preste atenção. Quanto à salvação, não teremos problema com respeito a isso. Na salvação, nem eu e você ganhamos glória. Porque se entra na 50% você e 50% Deus, você tem 50% de glória para você. Se entra 95% para Deus e 5% para você, você ainda tem glória. Mas nós não temos glória em nada na salvação. Salvação é pela vontade, pelo propósito, pelo beneplácito da sua vontade, para a manifestação da sua graça. Graça e misericórdia. E ele diz assim, por que tudo isso? Para a sua glória. É claro que ele explode em adoração, no versículo 3. Ele explode, bendito Deus e Pai. Porque quando ele olha essa obra maravilhosa, ele diz assim, só ao Senhor toda a glória. 1 Coríntios 10, 31, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, porque é para isso que existimos, para a glória de Deus. Muda ou não muda de emprego? Vou perguntar isso para saber qual que glorifica a Deus. Caso ou não caso? Vou fazer isso para a glória de Deus. Vou casar para a glória de Deus, vou ter uma bênção no meu casamento para a glória de Deus. Como eu conduzo as minhas finanças? Para a glória de Deus. Como eu dirijo o meu carro? Para a glória de Deus. Como eu compro? Para a glória de Deus. Ok? Como que eu escolho? Para a glória de Deus. Põe um filtro. Sabe por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Os nossos maiores problemas é porque a gente desfoca isso. Por que essa igreja existe? Para você? Para mim? Não. Para a glória de Deus. Por que eu estou aqui nessa manhã ensinando e pregando a palavra de Deus? Para a glória de Deus. Quero terminar. Você não precisa abrir, mas você precisa escutar. Lucas 12, 32, Jesus disse assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A todos os salvos na história, aqueles a quem o Senhor vai salvar, Deus chama para um reino. Na prática cronológica, Jesus diz assim, eu vou preparar-vos lugar. Para quem é os céus? Para os que morrem hoje em Cristo. Para quem é a Nova Jerusalém de Apocalipse que vamos ter em Deus? Para quem é o novo céus e nova terra? Para o pequenino rebanho de salvos. E é tão tremendo que eu e você somos chamados de pequeninos. Em Mateus capítulo 11, Jesus ora e diz assim, Pai, graças te dou porque revelaste essas coisas, não aos grandes, mas aos pequeninos. Somos de Deus, queridos. E você tem que dizer muito obrigado, Senhor. Pastor, e aos demais. Os demais nós vamos continuar pregando o evangelho, porque eu não sei quem são os pequeninos, mas Deus sabe. Continuar pregando o evangelho. Sem crise. Razão, não precisa manipular nada. A igreja não precisa manipular nada. A igreja precisa pregar o evangelho de Jesus. Você precisa sair daqui e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, e eu fui alvo da tua misericórdia, sou um pequenino. Eu quero estar no plano do Senhor na história, começando hoje e agora. Saia do seu problema. Não fique focando no seu problema. Claro que você vai de tudo para resolver o seu problema, para você ser mais útil na mão de Deus. Mas Deus não está aqui para te servir. Não. Deus não está aqui para você ser glorificado só no que Ele faz. Ok? Vou servir a Deus porque Deus fez. Não. Vou servir a Deus porque Ele é. Vou fazer porque Ele é. Porque Ele não fizer também, eu vou continuar servindo. Termino com aquele trecho de Daniel, que eles não dobram, eles não se dobram ao Mardoqueu lá, que o Nabucodonosor mandou fazer. Não se dobram.
E o rei fica furioso. Ele disse assim: quero deixar bem claro para o senhor que nós não vamos adorar. E se o nosso Deus nos quiser livrar dessa chama de fogo, Ele vai livrar. Se Ele não livrar, ó, com os meus problemas, vou morrer queimado, vou virar um churrasquinho vivo, mas eu não vou adorar esse Deus. Beleza, seu rei? Manda chama nisso aí, ó. Meu nome, estou dentro. É isso que Deus espera de nós. Que nós vamos servi-lo e amá-lo, se nossa vida está boa, se ela está ruim, se ela está difícil. Porque esse Deus fez algo para mim, que eu sou muito grato. Ele me salvou. A Deus toda a glória. O texto de Efésios é para o cristão, não é para o incrédulo. É para dizer o que Deus fez na nossa história. Oremos. Obrigado, nosso Deus, pela riqueza dessas verdades que nós aprendemos hoje pela manhã. Somos gratos pelo teu grande amor e tu teres escolhido antes da fundação do mundo. Somos gratos pela tua vontade em querer fazer isso, pela tua decisão prática em dar-nos Jesus. Obrigado porque a gente consegue entender melhor a obra do Senhor Jesus Cristo dentro desse plano da história, quando Ele veio para cumprir e dar-se num sacrifício inimaginável do ponto de vista físico e espiritual, naquela cruz do Calvário, para resolver definitivamente o pecado e o retorno à comunhão para o Senhor, e para efetivar esta salvação planejada antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor na história estabeleceu a pregação do Evangelho para fazer discípulos. Obrigado porque o Senhor nos chama a pregar o Evangelho, tão somente. Não chama ninguém a fazer decisão, não chama, a Bíblia não diz para nós fazermos qualquer apelo, não é isso? A Bíblia não ensina isso, Senhor. Porque quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito do Senhor. A nós cabe sermos parceiros na pregação do Evangelho. E te louvamos por isso, Pai. Ajuda-nos a viver a vida santa e irrepreensível todos os dias, a todo momento, sob a orientação do Teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor entende esse gemido da nossa alma. O Senhor entende as dores que passamos, a luta que passamos com essa carne e a caminhada de santificação. Mas somos gratos porque o Senhor nos vê puros em Jesus, posicionalmente. E que a nossa prática de vida seja baseado nessa posição que já temos no Senhor. Obrigado pelas riquezas dessa verdade nessa manhã. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.